entre aspas, sobre ela. Como que você quer dizer isso, irmão Marcos? Porque assim, até os 12 anos, a gente acha que tem um determinado controle da nossa vida quando a gente está numa fase de formação de criança. Quando, na realidade, nossa formação do ser humano começa com 2 anos de idade. Sua primeira personalidade é criada a partir até os seus 2 anos. A segunda personalidade até os 6, a terceira até os 12 e a quarta e última até os 18. A partir dos 18 é que se diz que você é dono do seu próprio nariz. Mas durante esse tempo de formação, por isso que se diz que a liberdade da criança, a liberdade entre aspas religiosa, a criança até os 12 anos tem que estar no controle dos pais. Quando se fala em termos de liberdade. Porque é onde também se fala da questão batismal, não é assim, meu irmão? Porque geralmente as crianças são batizadas a partir dos 12 anos. Que é onde você tem a capacidade espiritual de conhecer e de sentir a aprovação do Espírito. A criança ela pode manifestar quando criança. Glória a Deus. Ela pode ter um dom, até de cura. Você está ali, às vezes muitos pais brincam, entre aspas, com o filho, neném vem curar aqui a mamãe, ela está com dor de cabeça. E acontece da criança colocar a mão na sua cabeça e passar a dor de cabeça, curar, isso aí é um dom. As criancinhas louvam extremamente bem. Vai desenvolvendo e vai crescendo os talentos. Os talentos aqui que falam são as responsabilidades espirituais que é dada para você. Principalmente depois de você grande, você batizado, você que já tem um conhecimento maior da vida espiritual e que tem a capacidade de ler e refletir. Não que uma criança de 12 anos não vá ler e refletir sobre isso, mas vai porque tem criança que já vem com dom. Mas aqui se fala da questão da necessidade, né, de você receber aquilo e trabalhar com aquilo para que aquilo dê frutos. Cada um de nós aqui, acredito que a maioria somos casados, né? O que acontece? A gente casa para procriar, para dar frutos. Um dos objetivos do casamento é esse. Mas o fruto que você der, você tem que saber como cuidar. Porque aquele fruto, querendo ou não, ele vai ser uma plantinha mais à frente. E você tem que saber regar, saber adubar. Falo nisso na questão espiritual, dentro da sua casa, dentro da minha casa. Porque se nós soubermos como trabalhar o nosso fruto, mais na frente, aquele fruto irá dar outros frutos. E a cada um será dado conforme será o que foi dado para ele. Como se diz, você não vai plantar feijão e colher milho. Se você recebeu de Deus a oportunidade de ser uma mãe de família, honre a sua família. Se você recebeu a oportunidade de ser solteiro o resto da sua vida, vive a sua mocidade. Mas aproveite cada coisa no seu tempo. E quando você recebe a responsabilidade de Deus de frequentar um templo para buscar aprender sobre Deus, para daí conseguir a salvação. Eu disse na vez passada que eu estive aqui, terça-feira, faz 8 dias, que nós não vimos para cá buscar salvação, porque quem pensa em vir para a igreja buscar salvação, ele está frequentando o lugar errado. Mas como é isso, irmão? O que eu vou fazer lá? Buscamos primeiro conhecer quem é Deus, para daí estarmos perto dele. Alguém fez a atividade de casa que eu pedi? Daquela conversinha particular com o Senhor? Vocês lembram quem estava aqui no culto passado, que eu deixei uma lição de casa, quando a gente falou aqui sobre o momento espiritual com Deus, sobre o seu momento de falar alto com Deus, conversar com ele em altura e conversar com ele tete a tete, como diz o ditado. E Espírito, Senhor, senta aqui próximo de mim, nós vamos conversar aqui, só nós dois. Você ora em pensamento que Deus vai te ouvir, ora em tão alto que ele vai te ouvir também, mas cada coisa no seu momento. E voltando aqui à questão dos servos. Um recebeu 5, deu 5. O que o patrão disse? Servo bom e fiel. Fostes bom num pouco, do muito tu receberás. Porque quem ganha pouco, transforma em muito.
Mas o muito, se você não souber trabalhar, pode se transformar em pouco. A vida espiritual nossa é desse jeito. Tem dia que você vai amanhecer espiritual, mas tem dia que você vai amanhecer carnal. É nesse momento que a gente amanhece carnal que devemos ter cuidado de nos tornarmos o mais espiritual possível. Irmão, isso é difícil? É difícil. Mas muitos de nós crentes, a gente reclama muito e atribui certas coisas a quem não deve. Só saindo um pouquinho aqui, tem muitas pessoas que toda coisa que acontece na vida diz: o Satanás tocou. Levantou para Deus, o Satanás. Eu vai dar certo, vai fazer o café, derramar, é o Satanás que está na cozinha. Meus irmãos, cuidado com essas coisas. Glória a Deus. Pneu do carro furou, é o Satanás que furou para eu chegar atrasado. Tudo tem um propósito. Glória a Deus. Ninguém deve dar crédito ao diabo não, que é isso que ele quer. Eu vou contar um exemplo de uma igreja que eu comecei a frequentar rapidinho aqui. Aí sim, ó, só pra vocês terem uma ideia. Quando estava na primeira semana que eu fui, tinha um pardal fazendo ninho. Tinha um pardal fazendo ninho lá na igreja. Bem rapidinho aqui. Você vê como é que as coisas o pessoal atribui. A igreja fervorosa, todo mundo gostava de rodar, de sapatear. Não estou falando mal, estou contando um exemplo. Mas, aí o pardal lá e disse assim: rapaz, esse ninho aí é bom você tirar. Não, vamos deixar o ninho. Vamos deixar o ninho, que não pode machucar o ninho. Não, vamos tirar esse ninho, né? A gente pode pegar o ninho e mudar lá para trás da igreja. Eu gosto de fazer essas coisas. A gente tira daqui, muda para lá, sabendo fazer direitinho, o pássaro vai. Não deixa o ninho. Passou. Quando nós chegamos, estava um dia no culto, todo mundo. Chegou o pessoal da igreja do véu. Não sei se você já ouviu falar na igreja do véu. É uma congregação que as mulheres, todas elas usam véu. Aí elas não têm a oportunidade de vir aqui, ficam só para lá, mas todas elas usam véu. A gente chama a igreja do véu, que não tem outro nome. Eu não me lembro nem o nome da congregação, chama a igreja do véu. Aí as irmãs tudo de véu, o passarinho se mexeu, caiu uma cobra. A cobra tinha ido comer uns passarinhos de novo, aí a cobra caiu. Rapaz, esse pessoal, essa mulher pegaram, afastaram essa cadeira, fizeram uma roda redonda, como o Satanás está presente, Eu, novato, na igreja não vim fazer nada, eu peguei o microfone, fui louvar o hino. Não, que veio na minha cabeça, eu peguei o pastor, soltou o microfone, que ele foi visitar a igreja, né? Aí foi todo mundo lá, foram rodar para expulsar o Satanás, que era a cobra que estava dentro da igreja. E aí, que não gerou uma confusão? Que aí as irmãs começaram a entrar na unção e começaram a rodar e a cobra lá no meio, a todo mundo. O Marco foi lá, porque eu fui criado no meio do Mato Bravo. Simplesmente eu alguém disse: pô, peguei ela aqui. Irmão, tu vai morrer, tu satracou com Satanás, me botaram numa cadeira e a oração, eu afadigado, não me deixei, tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Eu já passei por tanta coisa em congregações, você nem imagina. A gente, quando vai, assim, lá porque eu morava lá no meio do Mato Bravo mesmo, lá nem Egito não tinha, lá foi chegar na Egito no 2004. Só para você ter uma ideia. Ia para a escola a pé, porque quando não de bicicleta, porque não tinha condição de ir de moto, que era vereda. Mas é verdade, só para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, nem tudo que acontece na vida da gente não falou se for um livramento. É onde você tem que usar o seu talento que Deus lhe deu de discernimento espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Receba essa. Procure usar o seu talento de discernimento espiritual, que nós temos a capacidade de discernir. O crente tem a capacidade de discernir. Nem tudo que acontece é essas coisas. Porque eu vi muita visagem. Eu passei 1 ano e 2 meses indo dar sangrada por Vila dos Carlapés, 6 quilômetros trabalhar. Porque eu tinha 4 filhos e pagava a pensão de 3, de 2 mulheres diferentes. Aí o meu salário só ficava com 20% ou 30% do meu salário. O resto era pensão, porque eu não podia passar. Ao invés de eu pagar 30% de pensão, eu pagava 60% de pensão para 2 mulheres. Aí foi o jeito de eu trazer, que tinha mais menino para morar comigo, para ver se equilibrava as coisas. Glória a Deus. Tá entendendo como é as coisas? Porque é no estreito que a gente sabe, sem falar que eu era papudim. Eu trabalhava, mas começava a beber de sábado, parava o domingo de tarde, porque era o jeito de parar para poder trabalhar na segunda-feira. Mas eu agradeço a Deus estar liberto do vício do álcool.
A droga que me castigou, que fez eu fazer um bocado de besteira foi o álcool. Isso é coisa para mais à frente contar certas coisas. E são depoimentos que eu tenho, testemunhos que tenho. É engraçado, mas se torna que é perigoso. Que quem sabe é minha mãe, minhas irmãs, minhas esposas que eu tive, que sabe o que é conviver com um alcoólatra. Só quem sabe é quem conviveu. Eu fico assim, emocionado, eu sei que não é o momento, porque a gente está falando, mas é para vocês sentirem que a gente, como a gente passa a ser espiritual, é diferente. Porque para deixar de ser alcoólatra, eu fui para onde? Eu fui para Macumba, para me curar. Aí servi o Satanás 5 anos. Para me curar, sai vai pior. Pensa aí. Mas depois que eu saí de lá, eu conheci depois que eu saí da Macumba, em 2010 eu conheci o Senhor. Aí de lá para cá, a coisa foi mudando. Glória a Deus. Glória a Deus. Só porque eu usei meus talentos de várias formas. Usei para fazer o mal. Costurava a boca de sapo para botar foto de gente dentro. E o que é que o infeliz não conhecia? Mas não prevalecia. Mas também desmanchei um bocado. Depois que eu saí de lá, eu não tenho medo de ver um despachante de boa chegar lá e desmanchar, não. Mas também tem que ter um contato com o Senhor, Eloy. Não estou dizendo isso para me glorificar, não. Para glorificar o meu Deus que me libertou dessas imundícias. O meu Deus é o mesmo Deus de vocês. É o nosso Deus, não é meu, é nosso. É o que eu te digo. Usa os teus talentos. Porque se você negligenciar o que Deus está te permitindo fazer, você não vai para lugar nenhum. A negligência do homem é que faz ele perder a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Aí voltando à história de não vir aqui receber a salvação, não. Você tem que vir para cá buscar um conhecimento para ter intimidade com Deus e atingir o ápice para ganhar a salvação. Glória a Deus. Porque você é capaz de se desviar do caminho, não perdê-la, mas ficar mais distante. Porque você não pode perder uma coisa que você não ganhou. Ninguém que tem salvação ganha. Nós podemos estar livres, nós podemos estar libertos, salvo de coisas imundas que vêm para nós. Mas a salvação para com Deus tem que ser a última conquista do ser humano. E você vai conquistar ela depois da morte? Não, você vai ter que conquistar ela em vida. Quando você se tornar um ser liberto, Deus te tira daqui. Glória a Deus. Seu arrebatamento é individual. A salvação é individual. Elias se arrebatou-se na carruagem de fogo, ninguém nem viu ele entrou. Moisés, até hoje, os historiadores estão procurando ele e não sabem onde é que entrou. Esse povo está onde? E vamos lá, mas vai haver o julgamento. Mas será que a Bíblia não fala em algum localzinho que já tem os salvos, não? Fica a interrogação. Vamos ter mais contato com Deus. Vamos buscar deixar de ser negligente. Porque, quando você tem fé, você consegue. Agora, quando você perde a fé, aí sim. Porque a gente esfria. É aquela história, ser frio, ser quente, ser morno, nunca. Alguém aqui já tomou água morna? Para que serve água morna? Quando você está ruim da barriga, não tem coisa melhor. Você toma água morna e vomita, fica bom. Então, para que serve uma coisa morna se não for para expurgar? Quando você está morno, até o dom que vem para você não chega a entrar, ele é expurgado. Porque o morno não funciona. Água morna serve para fazer café? Não fica nem o gosto, mas a fervida demais também não, porque o café tem que ser feito naquela base quando a água está subindo as primeiras borbulhas. Quem pega o café, que passa ele requentando, quebra toda a qualidade do café, o café não presta. Tem gente que vai fazer café, bota um pó para ferver junto com a água. Não está vendo que o café desse não dá certo? É a forma errada de fazer café. O café tem que ser botado em cima, a água quente. Água quente em cima do pó do café. E não esquentar ele de novo, botar na garrafa, parecendo que o café é quente, olha. Irmãos, tudo tem que ser com tempero. É devagar.
A gente, quando eu me acordo todo dia de manhã, eu ressuscito. Porque quem está dormindo está morto. A gente sonha. Os sonhos são resquícios de memória, de algo que você pensou e você quer fazer. Aí você tem um sonho adiantado. E tem uma coisinha que acontece com a gente, chamada déjà vu ou déjà vu. E você está aqui e de repente assim, epa, eu já sonhei com isso aí. Que é isso aí? É sua memória. O seu espírito que ele andou um pouco à frente. Você já foi ali rapidinho e voltou. Que é chama déjà vu, que é você andar no tempo. Um sonho de vocês, você sonhar com essa igreja, ela vai estar bonita desse jeito aqui? Ela é disforme, não é não? O nosso espírito, quando nós não estamos em conexão com Deus, ele está disforme. As pessoas chegam perto da gente, quando o crente não está bem, as pessoas não se incomodam, não, a gente se incomoda com os outros. Você se sente sujo, você se sente que não está cheirando, você se sente diferenciado. Mas quando você está em paz com Deus, você passa pelo fogo, irmão, tu está tão bonito, irmão, que tu fez, mulher, irmão, tu está tão cheiroso e desse jeito. Aí você diz assim, quando era pequena, a mãe da gente dizia assim, deixa eu ver comigo. Pode pegar aquela mãe, né? É. Aí o que a gente diz? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês sabiam que foi que Jesus, quando ele chegou com aquela mulher do poço, que pediu água a ela se aquebrantou com ele? Como foi que ela reconheceu ele? Como amigo ou como inimigo? Como inimigo. Ela ficou com medo dele. É desse jeito que o mundo vai ver nós, vai nos ver. É como um inimigo. Porque você sempre vai ter uma palavra e vai querer dar um conselho e nem todos vão ouvir. É o talento do conselho. Mas não gaste seu conselho com quem não quer, não. Não dê pérolas aos porcos. Estou terminando. É assim que a Bíblia diz. Glória a Deus. Mas você sabe o que era que a pérola que ele fala aqui, no texto? Não é aquela joia maravilhosa que tem, não. A pérola aqui é conhecimento. É ciência, conhecimento. Que o conhecimento científico é o que te leva ao conhecimento espiritual. Porque quando tu passa a ler, tu está tendo conhecimento científico. Da interpretação pedida a Deus, tu ganha teu conhecimento espiritual. Através da palavra que tu vem à igreja para aprender. Através das conversas que você tem em particular com o seu irmão. Usa teu talento de perseverança para ir atrás daquilo que tu queres. Glória a Deus. Se a minha casa está faltando uma coisa e eu desejo comprar, ore e peça a Deus, persevere. Mas não vai fazer que nem aquele homem que passava o tempo todo junto a um casal. Vamos fazer um propósito para nós comprar a casa. Bora. Oração, jejum, oração, jejum, oração, jejum. Uma semana, o homem arranjou um trabalho. Trabalhou semana, ganhou 5 mil. Isso só passava para comprar a casa. Ganhou 5 mil para comprar a casa. Mulher, a moto ali tá toda quebrada, né? Bora ajeitar a moto, aí eu vou para mais não. Pegou 5 mil e ajeitou a moto. Tudo bem, pegou a moto, foi trabalhar. Ganhou 10 mil. Mulher, vamos ajeitar aqui essa porta da cozinha, aqui, essas coisas aqui, tá faltando um fogão, vou trocar esse fogão. E perseverando para comprar a casa, orando e fazendo jejum para comprar a casa. E o dinheiro entrando e ajeitando. Para comprar a casa, morando de aluguel, ajeitando a casa e ajeitou moto e tudo. Quando foi no final, mulher, mas o que está acontecendo? Que a gente reza, ora e não entra esse dinheiro para comprar a casa. A mulher foi, dormiu, acordou, foi para a igreja. Quando chegou lá, o irmão disse: eu estou sentindo aqui na presença de Deus que tem um casal aqui que está com 2 anos para comprar uma casa. Mas todo o dinheiro que entra que é para comprar o material da casa, ele pega gastou outra coisa. Está certo uma coisa dessa? Se entrou 5 mil, compra o cimento. Faz o alicerce. Quando você pede uma coisa a Deus, você tem que saber como pedir, mas também tem que saber como usar, meus amigos.
pedir. O segredo é saber usar para que tu pedir. Você vai pedir paciência a Deus, Ele vai te dar paciência? Não, Ele vai te dar tribulação para tu aprender a ter paciência. Você nunca deve pedir para mudar o seu esposo nem seus filhos. Você tem que pedir, sabe o quê?